A minha oração no tempo da tua santidade. Nós vemos ali Jonas, queridos. Ele compreendia que a alma dele desfalecia. Dentro daquele peixe ali, a sua alma estava desfalecendo. A esperança ali dele se arrepender, de se voltasse ali para fazer a vontade do Senhor, de obedecer a Deus aqui na terra, estava se desfalecendo. Mas Jonas começava ali a clamar ao Senhor. Os que observam as vaidades, deixam a sua própria misericórdia. E quando ele começa a olhar para a sua vida, Senhor, quantas vaidades, eu tive na minha vida. Quantas vaidades, quantas coisas deste mundo propiciou para que eu pecasse, para que eu desobedecesse, Senhor. Quantas coisas deste mundo tem me chamado, Senhor, tem me desviado dos teus caminhos, Senhor. Quantas coisas deste mundo, o mundo já no maligno. E Jonas estava falando de uma situação da sua vida ali, fazendo uma reflexão da sua vida para com Deus, mostrando ali a sua situação de homem aqui na terra, de um pecador aqui na terra, e falar das vaidades vãs. Que observa as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia e se esquece de Deus, e se esquece de um Deus misericordioso, que Deus, por causa do Senhor, as causas de nós sermos consumidos são a misericórdia de Deus. E Jonas fala das misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Muitos que se apegam às vaidades se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus, se esquecem das misericórdias do Senhor. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que voltei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Veja a atitude de Jonas, mas agora ele chega a confessar: oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que voltei e pagarei. Do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a salvação. Veja que Jonas reconhece ali, cai em si, e começa a entender que a única esperança na vida dele naquele momento em que ele estava na venta daquele peixe era se voltasse a Deus, obedecer a Deus. E ele obedecendo a Deus, reconhecendo que Ele é sim o Salvador, dele vem a salvação, reconhecendo tudo isso, e Deus ali compreenderia tudo. Do alto do céu, o clamor do seu servo aqui na terra, que ele estava no ventre daquele peixe, perecendo. Quase a sua alma estava ali perecendo. E precisava com urgência de se voltar a obedecer a Deus. Falou para o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era por Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. A cidade era grande, precisava ele andar 3 dias de caminho. Enquanto ele não andava, ele pregava tudo aquilo que o Senhor tinha dito para que ele falasse. Fala tudo que eu te disse. Chega ali na cidade de Nínive, são 3 dias ali, tu caminhando pela cidade, mas fala para aquele povo se arrepender dos seus maus caminhos e se voltasse para mim. E Deus ali, Jonas entrou na cidade de Nínive, começou a Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de sacos, desde o maior até o menor. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou-se assim, disse as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a sua cinza. E veja, queridos, que Deus fala aos reis. Não falou o rei ali de Nínive, para que ele se arrependesse. E ele baixou uma lei ali para que eles fizessem jejum
se vestisse de pano de saco, 3 dias. 3 dias. Vocês têm que fazer o que eu estou mandando. Se arrependam. O próprio rei de Nínive, queridos, tomou essa decisão ali, para que ele se arrependesse, que aquela cidade não fosse subvertida, não fosse ali dominada ou destruída ali, e fosse ali, Deus pudesse voltar dos seus propósitos de destruir aquela cidade. Muitas vezes Deus faz assim, que manda avisar aquele país, aquela cidade, que ele se arrependa dos seus maus caminhos. O que aconteceu ultimamente no Chile, aconteceu um terremoto ali de 9,2 da escala Richter, né? Morreram muitas pessoas ali no Chile, e Deus falou para aquele povo naquela época. Deus falou, usou a boca de um servo de Deus naquele país, e ele foi falar ao presidente daquele país: olha, vocês aprovaram uma lei da união homossexual. Essa lei é abominável aos olhos de Deus. E pediu ali para o presidente daquele país derrubar essa lei. Derrubar essa lei, porque Deus estava ali, ia descer ali. Deus não estava aceitando. Deus ia descer ali com a providência. E ele falou para o presidente daquele país que ia acontecer um terremoto naquele país. Mas o presidente daquele país não deu nenhuma importância, não deu nenhuma atenção à palavra daquele servo de Deus ali. E aquele servo chegou até na rádio, foi entrevistado depois do terremoto que aconteceu. E ele falou: eu avisei ao presidente do país, eu avisei ao presidente do Chile que ele derrubasse essa lei da união homossexual. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E foi, falou para o presidente, ele não aceitou, ele não reprovou aquela lei, ele não derrubou aquela lei, e a lei ficou ali. O resultado, depois de algum tempo, a cidade sofreu um terremoto de 9,2 na escala Richter. Muitas pessoas faleceram, morreram ali naquele país. Mas Deus avisou, Deus falou àquele povo que ele se arrependesse, que não aprovasse essa lei da união homossexual. Mas hoje no Brasil nós estamos vendo aí, as pessoas querendo aprovar, queridos. Existem leis aí, as pessoas querendo aprovar, mas não brinca com Deus não. Não brinca com Deus não. Se Deus falar que vai descer com a sua ira aqui na terra, ele desce, queridos. Ele desce. Não é destruição total, não. Como muitas vezes as pessoas imaginam. Vai ser destruição total, não. Deus desce com a sua ira para chamar, alertar a humanidade. Às vezes pode ser até um terremoto, pode sim. Pode ser um tsunami, pode acontecer essas coisas. Ele desce ali, por quê? Por causa do pecado. E chega a um limite que Deus não suporta. Deus não suporta. Mas enquanto o Evangelho não for proclamado em todo mundo, quando ele não virá o fim, acontece tragédia aqui, ali, quando acontece, mas enquanto o Evangelho não for proclamado em todo mundo, não virá o fim. Então o Evangelho precisa ser proclamado em todas as nações. Mas hoje estamos enfrentando aí algumas nações islâmicas aí, em que aquele povo se apega à religião islâmica, e infelizmente essa realidade, o próprio apóstolo Paulo já chamava a atenção da igreja no passado: se alguém chegar aqui na terra e pegar o outro evangelho, que esse que eu vos proclamo, sejais anátema. E se até o anjo do céu descesse aqui essa terra e proclamasse outro evangelho, sejais anátema. Ele quer dizer o que com isso? Que as pessoas que têm o islamismo como regra, fundamentação de fé, eles fundamentam a sua fé numa revelação de anjos, que apareceu a Maomé, e Maomé escreveu o Alcorão. Então a revelação baseada em anjos. Mas o apóstolo Paulo já dizia: se até o anjo do céu descer aqui na terra e pegar outro evangelho, que esse que eu vos proclamo aqui na terra, o apóstolo Paulo falando, sejais anátema, porque é maldito, queridos. É por isso que vocês
estou vendo aí tantas coisas que as pessoas fazem em nome da religião. Matam, queridos, pessoas ali porque são cristãos, porque não são da sua religião, não pertencem ao islamismo, e matam pessoas inocentes aqui na terra, em nome de religião que parece mais uma política aqui na terra. Eles misturam religião com política, É assim nos países islâmicos, queridos. Infelizmente essa é a realidade. Mas o apóstolo Paulo já chamava atenção naquela época. Se até o anjo do céu escrevesse outro evangelho aqui na terra, seja anátema, ninguém poderia ter o Alcorão como fundamento de fé aqui na terra, não, porque foi a revelação do anjo. O anjo não pode revelar o evangelho, não pode revelar o evangelho, não, queridos. O evangelho foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi dado a alguns homens de Deus aqui na terra: Paulo, Tiago, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, alguns profetas, Moisés. Então esses homens receberam a revelação de Deus através do Espírito Santo de Deus. Através de Deus, queridos. É assim que foi inspirada essas letras, a Bíblia Sagrada. Não foi revelação de anjo, não, queridos. Não foi revelação de anjo, não. Foi revelação do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque as pessoas não entram ali para pesquisar. Se você pesquisar, você vai ver o que é que essas pessoas fazem nessa religião. Dedolam as pessoas. São coisas abomináveis. Em nome da religião, colocam uma bomba no corpo e matam milhares de pessoas. E chegam a dizer que vão morar no céu, só se for no céu do inferno. Só se for no inferno, porque no céu não vai morar, não. Uma pessoa que tira vida semelhante e vai dizer que vai encontrar 7 virgens ali no céu, vai para o inferno. Queimar no inferno, queridos. Alguém que pega uma religião dessa aqui na terra, de tirar a vida semelhante, e dizer que vai para o céu. Deus não ensinou a tirar a vida de ninguém, queridos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E segundo o semelhante mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Deus não ensinou a tirar a vida de ninguém. Mas, queridos, olha, muitas vezes as pessoas até nos perguntam: mas como aconteceu no passado, na cidade ali, quando Noé, aquele povo daquela época ali, todos vieram a perecer, só se salvou 8. E por que Deus fez isso? Muitas pessoas questionam Deus. Mas, querido, Deus é soberano no céu e na terra. Quem somos nós para questionarmos Deus? Não, o próprio Abraão chegou a dizer: eu sou pó e cinza, Senhor, eu sou pó e cinza, eu sou pequeno aqui na terra, quem sou eu diante de ti, Senhor? Queridos, Deus é soberano no céu e na terra, Ele manda no céu e na terra, Ele é o Criador. Ele é o Criador. Quem somos nós para questionarmos Deus? Quem somos nós, queridos? Se Ele quiser, Ele não leva hoje, amanhã ou depois. Ele é quem manda no céu e na terra. Ele é quem manda em nossas vidas. Ele é quem manda. Quem somos nós? Eu só estou aqui porque Deus permite pelo Evangelho. Você só está aí respirando seu oxigênio porque Deus permite. Quando Ele não quiser mais, nós partimos aqui da terra. Não adianta, porque quem manda no céu e na terra é Ele. Quem somos nós, queridos? Para questionarmos um Deus criador do céu e da terra. Só estamos aqui na terra porque Deus assim nos fez. Ele nos fez a sua imagem e semelhança aqui na terra. Se Ele nos fez, Ele é o Criador. E nós temos que obedecer a este Deus tão maravilhoso. Olha, se eu chegasse para mim e dissesse para mim: irmão Francisco, hoje chegou o seu dia de sua partida. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, a minha hora de partida. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço porque esse é o último dia da minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque Tu é que manda no céu e na terra, Senhor.
Todo direito é dado a tu. Tu é que manda na minha vida. Se tu quiser me levar hoje, amanhã ou depois, a tua vontade prevalece em minha vida. A tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. É assim que nós temos que reconhecer, queridos. Deus soberano, quem somos nós para questionarmos o que Deus faz? Se Deus entrou ali com destruição, para aquela população ali de Noé, Noé foi salvo a sua esposa ali, os seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e as suas 8 componentes ali, e os animais também foram salvos ali, para continuar a perpetuar a espécie humana e a espécie animal, né? Mas se foi Deus, queridos, então nós não podemos questionar Deus, não. Ele é quem mora no céu e na terra. Quem somos nós para questionarmos o Deus Criador? Glória seja dada ao nome do Senhor. O rei de Nínive começou a dizer, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação. Esse divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas podem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, até os animais. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e até os animais cobertos de pano de saco. Veja que coisa maravilhosa, né? O rei de Nínive reconheceu a pregação de Jonas para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, e eles atenderam a pregação ali, né, de Jonas ali. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso foi um decreto do rei, queridos. Quem poderia desobedecer o rei? O rei ali mandava, ordenava que as pessoas ali obedecessem a esse decreto, proclamava um decreto. Vocês têm que obedecer esse decreto. Estou mandando que vocês se vistam de pano de saco e jejuem por 3 dias. Até os animais não comerão nem alimento e nem água. 3 dias. E ali para se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Se converterem, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. E eles, queridos, se obedeceram a palavra do pregador Jonas, ali, do profeta Jonas, proclamando ali, para que ele se arrependesse. Quem sabe, o rei chegou a dizer isso, quem sabe, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe, né? Quem sabe se Deus voltará a Deus e se arrependerá. Muitas vezes as pessoas colocam a Deus, não é homem, né? Para que minta. E filho do homem para que se arrependa, não é isso? Mas ali o Senhor fala dos propósitos de Deus. Ele pode mudar os seus propósitos. E estava para as pessoas serem mortas, serem destruídas, mas Deus pode mudar o seu propósito, queridos. Apesar daquela cidade depois, no ano 600 e pouco, ser ali, invadida ali pelos babilônios. E aquela cidade foi tomada ali. Foi vencida, foi ali destruída pelos babilônios. Mas antes disso existia ali o profeta Jonas. E eles atenderam o chamado ali de Deus para se arrependerem, se arrependeram. Se arrependeram, se voltaram para Deus. E o próprio rei chegou a dizer isso. Quem sabe? Quem sabe? Se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que eles faziam.
E não fez. E ali eles foram, se arrependeram, e Deus se envolveu tudo, do propósito de destruir a cidade de Nínive. Voltou. Mas ali nós vemos o descontentamento de Jonas, e a resposta do Senhor a Jonas. Mas Deus gostou-se de Jonas, extremamente disso, e ficou todo ressentido. E Jonas ficou todo ressentido. Jonas não queria que ele se arrependesse não se convertesse não. Jonas queria que o Deus fosse pertencesse só ao povo hebreu. O povo de Nínive, essa gente não merece, mas quando Deus manda, queridos, Ele não faz acepção de ninguém, queridos. Apesar de ser um povo ninivita, mas Deus desce ali com o seu amor, com as suas misericórdias, para que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Mas Jonas, na qualidade de homem aqui na terra, de profeta, apesar das suas limitações, ele achava que aquele povo não merecia se arrepender dos seus maus caminhos, não. E ele ficou descontente, mas desgostou-se Jonas, extremamente disso, e ficou todo ressentido. E ele pegou para que o povo se arrependesse, depois ficou ressentido. Ele não achava, ele com certeza, na sua concepção, ele achava que aquele povo não iria se arrepender. Mas, queridos, aquele povo entendeu a mensagem de Deus e se arrependeu dos seus maus caminhos. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse. Eu estando aí na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E chegou o próprio Jonas chegar a dizer: Senhor, tudo isso que eu estou contemplando aqui, Senhor, essas pessoas se arrependeram, ele poderia até se alegar, né, queridos? E ver aquele povo ninivita se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e crer em Deus, no Deus Criador. Eles podiam se alegar, mas ele ficou desgostoso e ressentido. Veja a atitude de Jonas, queridos. Podia se alegar sim, quando alguém se arrepende, a alegria não sabe igual, os anjos se alegram. Quando o pecador se arrepende aqui na terra, é festa no céu. É festa no céu. E disse: Senhor, é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, se assentou-se ao oriente da cidade, e ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Ele ficou de longe vendo a cidade, ele esperava que aquela cidade fosse destruída. Veja a situação de Jonas, queridos. Veja a situação desse homem. E fez o Senhor Deus nascer uma bobeira, que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a bobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez, Jonas chega a dizer: melhor morrer do que viver. Mas o Senhor mostrou ali, está vendo essa bobeira? Está vendo? Eu fiz ela crescer, ela fez sombra sobre a sua cabeça. E naquela hora, depois daquela bobeira, veio ali a aparecer. O bicho ali, enviou um bicho, aquela bobeira, ela secou. E Jonas ficou ali. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele lhe disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor:
tiveste compaixão da bebedeira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade, Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Veja como é que Deus fala aqui. Não, está vendo aquela bebeleira ali que eu fiz crescer ali fez sombra sobre você, e você ali não ficou triste quando ela veio ali a secar? Da mesma forma, eu tenho compaixão com a humanidade. Não quero que a humanidade pereça, não. Eu quero que todos venham o conhecimento de Deus, do Evangelho hoje, né, que é proclamado. Quero que todos venham a conhecer Jesus Cristo e venham se arrepender. Hoje, né, nós proclamamos assim, mas no passado o Senhor falava de um Deus criador no céu e na terra. Então o Senhor falava para Jonas, está vendo, Jonas? Aquela bebeleira, está vendo? Fiz ela crescer, ela também secou. E você ficou ali triste quando ela secou. Assim também eu fico triste quando eu vejo as pessoas perecendo, sem Deus, sem salvação. Então, Nínive também precisam ouvir, os ninivitas precisam ouvir falar desse Deus tão maravilhoso, misericordioso, que salva, que ele reconcilia o homem com Deus. É esse Deus maravilhoso. E falar para os ninivitas para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. E ele falava, naquela cidade tinha mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.